Fala, empreendedores, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Você Pode, o podcast da micro e pequena empresa, onde nós trazemos insights, orientações, conteúdos e histórias de empresas, de empreendedores, para que possam inspirar vocês na gestão do negócio de vocês. Talvez você está aí cheio de dúvidas, como que faz a sua empresa crescer, como que você pode montar um negócio seu, tirar esse sonho do papel. Então, a gente criou esse podcast para trazer esse suporte, esse conhecimento para você. O podcast é uma produção da B2B Contábil, que acredita no poder do empreendedorismo, no poder das micro e pequenas empresas. Ele é gravado e produzido aqui no Estúdio Casebre, com direção do Juliano Mexerica, que nos acompanha. E hoje estamos aqui da presença do Bruno Costa. Tudo bom, Bruno? Bem, olha. Prazer estar aqui novamente. Muito bom. E Bruno, hoje a gente tem uma história aqui do empreendedor na nossa cidade, uma história muito rica, muito encantadora, que vem nos contar, que é o Luiz Henrique, da Gram Market. Seja muito bem-vindo, Luiz Henrique. Tudo bom com você? Tudo jóia, né? Quero agradecer ao Bruno, né, e Bruno, pela oportunidade, né, de estar participando aqui com vocês. Agradecer aí pela recepção do nosso convite aí, né, para a gente poder estar aqui participando e divulgar aí um pouquinho do nosso trabalho. Muito bom. Prazer receber você aqui. A gente já se conhece aí há um bom tempo, mas profissionalmente falando, primeira vez. Conta um pouquinho da história da sua empresa, de onde surgiu a ideia. A gente já sabe que na sua família já é de empreendedores, seu pai, mas conta pra gente aí, pro pessoal saber um pouquinho da sua história, dessa caminhada, dessa trajetória de sucesso. Boa. Primeiro agradecer então aqui, né, a Deus, né, agradecer a vocês aí, agradecer pelo Juliano, né, que está divulgando esse trabalho dele aqui, né, trazendo esse estúdio aqui para a gente também poder acessar, né, outras empresas também poder acessar e poder divulgar o seu trabalho. Eu vou começar aqui falando um pouquinho ali do meu início, né, da nossa carreira. Nós começamos em 2013, eu comecei a trabalhar ali mais um pouco, com um pouco de compromisso, né, não tanto, mas um pouco ali na empresa onde eu comecei, era a Roluna Rolamentos, né, a empresa do meu pai, e nessa empresa eu comecei em 2006, e ali eu comecei a ter um trabalho bem inicial, né, bem raso, né, muito, meu pai era o proprietário ali, então eu era estudante também, então eu frequentava ali o trabalho, mas não tinha aquele compromisso de desenvolvimento, né, era muito mais sobre um início, né. E ali eu comecei a me desenvolver, ali eu comecei a ter os aprendizados, né, a liderança dele, me ensinando ali algumas coisas básicas. E meu pai, ele sempre acreditou na prática, né, que a prática ela é muito mais importante do que a teoria. Às vezes a gente era mais jovem assim, queria estudar fora e tal, e aí não ia ter essa prática junto, né, andando junto. Tanto que ele priorizou, né, trouxe ali para mim que eu tinha que escolher estudar aqui, porque eu estudaria e também desenvolveria ali a prática no dia a dia. E ali passou alguns anos, logo eu me formei em 2013, e em 2007 ele tinha adquirido uma outra empresa, né, uma empresa ali que chamava Só Rolamentos e Retentores, e era um concorrente. E ali quando eu me formei em 2013, eu também comecei a provocar ali, sair daquele conforto que eu estava, né, daquele lugar que eu frequentava ali, que era muito conforto, né? Já tinha todas as posições, né? Já tinha todas as responsabilidades, e ali eu não tinha uma responsabilidade ainda maior. E ali eu me questionei, e em um certo momento eu fui para essa outra empresa, desenvolver um trabalho, onde a empresa era ali do meu pai, estava no meu nome, né? Por alguma proposta tributária, eu tinha colocado o meu nome ali quando eu era mais novo. E ali eu comecei a desenvolver o meu trabalho, né? E ali a gente, logo quando eu entrei, se tornou, ao invés de a gente deixar o nome Só Rolamentos Retentores, se tornou o nome Gramac, né? Que a razão social é Rio Grande Maquinários e o nome fantasia é Gramac. E ao passar de alguns anos, comecei a trabalhar e junto com ele desenvolver, ele já tinha as habilidades, né? Que eram necessárias ali para desenvolver o negócio. E ao passar ali de alguns anos, eu comecei a me desenvolver e me destacar ali perante a visão dele, né? Um sucesso muito inicial, né? Numa pequena empresa, mas já era algo de se destacar para ele, né? Na visão dele,
para eu poder continuar fazendo um trabalho num todo, de um trabalho ainda maior. E assim surgiu também um ponto que eu acho muito legal, né, comentar, principalmente para as pessoas que estão buscando iniciar, né, e avançarem no seu negócio, que são as pessoas que nós estamos buscando andar, né, do nosso lado, né? Qual é a média das pessoas que a gente está andando, né? Eu tenho certeza que isso influencia total no nosso desenvolvimento, no nosso aprimoramento ali como profissional, empreendedor, profissional, seja o que for, né, o nome. E ali, logo nessa fase, ele começou a indagar ali de eu buscar outras referências, né? Chegou no momento ali que ele começou a identificar que eu deveria já buscar algumas outras referências. E aí, quando começou essa busca ali por outras referências, eu comecei a encontrar. Eu gosto muito do Flávio Augusto, né? Flávio Augusto da Silva, que é o Geração de Valor, né? Até seu primo tá devendo, tem que ir lá buscar uns livros que eu comprei para ele de presente. Ele esteve lá em casa outro dia. E aí eu comprei um livro de presente da Preto, que é as 3 versões ali do Geração de Valor, né? Que é o Geração de Valor 1, 2 e 3. E eu já acompanhava muito o Flávio, né? Desde 2017. Um amigo em comum me ofereceu ali para eu poder acessar uma plataforma que ele criou, que é chamada meusucesso.com. E ali eu comecei a estudar, 2018. E ali eu comecei a me desenvolver muito mais do que o normal, né? Porque as escolas normais, tradicionais, elas não desenvolvem essa prática, né? Uma coisa que eu vejo muita diferença é a gente aprender com quem só ensina. Porque esse aqui é alguém que se experiencia. Exatamente, né? Com quem ensina e pratica, né? Exatamente. Então, o nome que chama know-how, que é o conhecimento prático, né, daquilo. E aí esse conhecimento prático, o que eu identifiquei ali nesses empreendedores, isso começou a ser muito falado ali nessas aulas. E ali eu comecei a me atentar muito mais para isso, né? Pô, quem eu estou escutando? Essa pessoa está praticando? Né? Quanto essa pessoa está engajada nesse projeto para poder me ensinar isso que ela está me ensinando? Então, quando a gente vai buscar algo assim para a gente poder aprender e se desenvolver, eu acho que a gente tem que... nós temos que buscar pessoas que realmente que praticam aquilo que elas estão ensinando, né? Porque hoje o que mais tem são as pessoas que abrem ali algo educacional para poder ensinar, mas ela não pratica. A própria não acredita, né? Muitas das vezes ela fica distante, né? Exatamente. Fica distante, né? Do que ela está falando e do que acontece realmente na realidade, né? Inclusive na hora que a gente começou a falar aqui, né, no pré-texto ali daqui hoje, aí você disse, né, que aqui tem a parte, às vezes, de uma parte teórica, mas mesmo nessa parte teórica o cara está praticando, né? Exatamente. A gente busca realmente a gente só aprende realmente na vida. Minha visão também vai de encontro a isso. A gente somente vai aprender alguma coisa na hora que a gente pratica aquele conteúdo, aquele ensinamento, aquela atividade, vamos dizer assim. Então, é muito mais fácil, né, para aquela pessoa que está vivenciando aquilo falar as dores e as facilidades, né? Hoje eu comentei com um amigo no telefone, eu falei para ele o seguinte, eu falei, cara, você tem que fazer, porque ele comentou ali, mas se eu fazer, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Sim, e você vai ter um tanto de outras coisas que você só está depois do muro. Mas o depois do muro você só vai encontrar depois que você fazer, né? Com certeza. Depois que a pessoa praticar, que ela vai começar a ver vários outros pontos que ela não via, né? Sim, se ela não der o primeiro passo, se ela não se arriscar primeiro, se ela não acreditar dentro do projeto dela, aquilo que está de lá ela não alcança, né? Exatamente. E aí nesse desenvolvimento, né, eu puxando o Mário ali, o Flávio, e aí o Flávio um dia postou uma pessoa que chama Mário Magalhães, que hoje ele deve ter ele é uma pessoa de 64 anos, eu acredito que ele está com 64, e o Mário Magalhães foi o cara que ensinou tudo pro Flávio. E ali em 2021 eu comecei a me relacionar com esse cara, que chama Mário Magalhães. Eu comecei a investir em um capital até alto ali pro meu nível ali que eu estava, né, na fase que eu estava ali da forma de empreender. E eu investi porque eu acredito nisso, né?
Era um valor muito alto. Meu pai mesmo ali, eu contando para ele, ele falou, caraca, como que você... Eu falei, cara... Que coragem que é essa? Mas não é sobre coragem, né? Porque eu acreditava já, eu sempre acreditei das pessoas andarem com outras pessoas, né? A pessoa não andar sozinha, né? Eu não acredito que a gente pode estar sozinho. Acho que a gente tem que estar sempre embaixo de alguém, né? Sempre buscando uma pessoa para poder nos aconselhar. E isso eu acho que faz toda a diferença, né? Mas ali, eu encontrando o Mário começou a me ensinar um modo de trabalhar muito além do que o meu pai me ensinou, né? Eu comecei a ter essa referência e começou a entrar outras pessoas ali do ecossistema do Mário para poder me ensinar também e me desenvolver. E ali eu comecei a aprender sobre liderança, né? Eu comecei a ver a importância, né, da liderança na vida do ser humano, o nível que eles se dedicam, né? O Mário andando ali ao lado do Flávio, né? O Flávio vendeu a empresa dele por 1 bilhão, né? Em 2013, e quase 1 bilhão. E hoje o Flávio é um dos bilionários do país, né? Do Brasil. E aí o Mário, nessa estatura, né? Tendo essa pessoa ao lado ali, esse cara começou a me ensinar muito sobre alguns pontos, né? Eu posso destacar aqui alguns, se fizer sentido. E junto com isso, eu comecei a entender que era um outro estilo de empreender, né? Uma outra mentalidade. E isso começou a fazer total diferença, né, no meu desenvolvimento, porque aí você começa a colocar energia conscientemente em algo que realmente faz sentido, né, para você. E aquilo, quando você começa a colocar energia em algo que você começou a acreditar, isso começa a dar um resultado diferente, né? Também tem uma frase que eu gosto muito, que não tem como a gente querer um resultado diferente se a gente estiver fazendo as mesmas coisas, né? Sim. Essa é uma frase muito conceituada já, né? Sim, acho que até o... Fugiu o nome do... Não, eu não sei o nome, eu sei. Nossa, é o físico lá famoso, né? Mas não ele tem como esperar algo diferente se você faz a mesma coisa, né? Não é o Einstein, não. É o Einstein. É o Einstein? Ah, muito bom. É ele mesmo, verdade. É ele. E aí eu comecei a falar, caraca, é um estilo de empreender totalmente diferente do que foi me apresentado. Que até um certo lugar ali foi muito bom, ou seja, isso começou a trazer um movimento muito maior e um desenvolvimento muito maior para a minha vida, também ali para o meu negócio, né? Nós somos uma média empresa, né? Estamos começando nossa carreira, nós temos aí mais 50 anos para poder trabalhar ainda pela frente, né? E desenvolver esse negócio. E eu acredito que isso vai, com certeza, nesses próximos 50 anos, vai fazer total diferença, porque você já começa a colocar esforço e aprimorar habilidades que antes não eram colocadas para mim, para o meu entendimento, que eram prioridades, né? Que era ali prioridade. E essas principais liderança, né? E cultura comercial. Desenvolver, eles criaram ali a máquina ativa de vendas, né? Eu entendi ali o conceito, eu aprendi tudo com eles, né? Já tem 3 anos que eu estou nessa caminhada com eles. Esse último final de semana também eu estava lá numa imersão junto com eles e me alimento ali desse grupo, desse ecossistema, faço parte ali, né? Invisto, continuo investindo, né? Para estar ali. Hoje mesmo tenho aula à noite sobre tudo que nós vivenciamos ali nesse grupo, e aí desenvolver essa musculatura, né? Aprimorar essas habilidades, né, que a gente tem que aprimorar todo dia como empreendedor, né, porque é um negócio, antes a gente estava falando aqui de tributação, né? Sim. E não tem fim, né, cara? É um negócio assim meio que é muito maluco, né? Muita coisa, né? Muita informação, então a gente realmente tem que conseguir dominar, né? Essa inteligência emocional, né? Essa mentalidade, né? Para a gente poder conduzir aí as nossas atividades, né? Os nossos negócios. Costumo dizer, dentro do que você está falando, realmente é isso, né? Quando você vai empreender, montar um negócio, você tem aquele propósito, aquele objetivo, aquele desejo, aquela vontade, né? Cada um vai chamar de uma forma. Então você quer desenvolver aquilo. Então você começa a empreender naquele ponto. Mas não quer dizer que você acaba, né? Você vai continuar perseguindo infinitivamente aquele mesmo ponto para ir melhorando, para ir aprimorando novas tecnologias, novas ferramentas, novas formas de prestar o serviço ou de vender o produto, mas ainda assim é um ponto que tem um início, mas ele não vai ter o fim. Não vai ter o fim, porque todo momento alguma coisa vai estar mudando. Eu gosto trazendo isso, ó.
Então você teve que aprender sobre a tributação do seu negócio. Agora daqui para frente vai ter que aprender de novo porque vai mudar. Daqui para frente muda a geração de pessoas. Então o seu cliente ele envelheceu. Então a gente tem que cativar o cliente novo que pensa totalmente diferente, se relaciona diferente. Então você tem que continuar perseguindo. Né? O fim ele só chega se o empreendedor estiver estagnado. Caso contrário, é o que o Reis falou. É sempre essa busca constante, né? Pela evolução. Cliente hoje pensa diferente. A gente mesmo hoje, não sei, na sua empresa você enfrenta esse tipo de desafio. Hoje a gente está aí, que eles chamam, acho que é geração X, né? É uma idade diferente da nossa, que Y, né? Y, né? E que vem aí a meninada hoje e sangue no olho, doido para já nasceu na era da tecnologia, então a gente tem que evoluir, a gente tem que mudar para a gente entender o pensamento deles, para trazer essa turma, esse pessoal junto com a gente, para agregar no negócio da gente. E ainda tem os outros que já estão acima um pouco da nossa faixa etária, que a gente tem que buscar esse conhecimento com eles para a gente aplicar. A gente fica meio ali no meio da tabela, tentando chegar em cima, puxando quem vem com a gente. É evolução constante. Se a gente parar, aí o fim está decretado. E é muito forte, né, isso, né, porque uma coisa é nós que estamos ali com uma faixa etária de 30, 35 anos, desenvolver o aprendizado contínuo. Sim. Agora outra coisa é você pegar uma pessoa com 60 anos e desenvolver o aprendizado contínuo. Né? O Mário, ele me inspira muito, assim, né, é um líder que eu escolhi ali para poder seguir ele, né, caminhar ali próximo dele, e eu vejo que ele tá o tempo todo, cara, se aprimorando, o tempo todo evoluindo, e o cara tem 65 anos, com a vida financeira resolvida, muito bem resolvida, né, andando ali nos seus brinquedos, andando na sua Ferrari, andando ali tendo casa em mais de 1, 2, 3 lugares, né, e trabalhando intensamente, né, um cara que trabalha ali 14, 15 horas. Outro dia eu vi uma pessoa que eu também é uma referência para mim, né, que é um pai de um amigo, inclusive, que é o Maurício Cabo Verde, né, que esteve aqui, né. Sim, sim. Inclusive, parabéns aí para vocês terem conseguido trazer ele aqui, né, uma pessoa excepcional, né. Ontem nós estávamos indo numa feira de uma empresa que chama Jumil, e aí um membro da nossa equipe estava comentando que ele teve em Ribeirão, dando ali uma palestra ali em Ribeirão. E aí eu falei, né? Eu falei assim, pô, é uma pessoa que realmente tem que contribuir com as outras pessoas. Né? Já começa a passar a ser um trabalho dele, né? Sim. Ele não pode reter aquilo só para ele, né? Então, com certeza, eu assisti um pouco ali, foi muito grande, né? O que ele trouxe aqui, né? E tudo que... Por isso que eu falo, né? A pessoa que ela já praticou, ela abre a boca ali e já começa... Que ela já praticou, não, que ela pratica. Ela abre a boca, já faz sentido, né? Sim. Deve ser é algo do nosso cérebro, né? Que a gente olha para a pessoa, a gente já inspira pela pessoa, e aí a pessoa falou, a gente já fala, cara, a persona dele, né? A autoridade que o Maurício já desenvolve, né? Nessa carreira aí dele, né? Então, só fazendo um ponto aí do que vocês disseram, né? Que é esse aprendizado contínuo para não ter fim. É uma das coisas que a gente mais tem que estar nessa busca, né? Principalmente por qual que é a mesa que a gente está sentando. Qual que é a mesa que hoje eu estou sentando que me confronta? Porque quando a gente senta na mesa e nós somos os melhores da mesa, tem algo errado, né? Sim. A gente pode sentar em uma mesa onde o melhor que eu digo ali, o mais instruído, né? O que está buscando mais, o que está com mais fome. Né? Agora, quando você senta numa mesa onde tem pessoas ali com mais apetite que o seu, com maiores habilidades do que a sua, com mais tempo de desenvolvimento do que o seu, e aí você já... Cara, as pessoas abrem a boca ali, um resultado maior do que o seu também, né? E a pessoa já, tudo que ela fala, a gente confronta. E aí aquilo ali já te tira da zona de conforto de uma forma, né? Eu faço esse exercício muito hoje. Quando eu ando, já desses 3 anos, todo tempo eu estou andando ali num lugar onde eu sou confrontado o tempo inteiro, né, pelos meus comportamentos, pelas minhas atitudes, pelo meu modo de pensar, né, por eu querer esse progresso, né, tem que progredir, né, tem que estar progredindo o tempo todo, né,
A gente tem que estar se desenvolvendo. O Flávio fala que não existe estabilidade, que não existe a estagnação. Ela não existe. Ou a pessoa está evoluindo, ou a pessoa está caindo. Até eu faço uma analogia com a morte, né, do coraçãozinho batendo, né? Quando o coraçãozinho para de bater, quando ele está batendo é vup, vup. Ele vai, sobe e desce. Sobe e desce. E quando ele já morreu, aí é uma linha reta. Então é a morte, o fim só acontece na morte. E quando acontece o fim do empreendedor é a decadência. E isso confronta muitos de nós, né? Às vezes a gente está empreendendo e aí, tá bom, né, com o que eu estou vivendo agora. Pô, tô fazendo aqui uma receita legal, né? Consigo extrair aqui um valor aqui do negócio para eu poder viver um padrão de vida legal ali, mas isso não basta, né? Porque se você parar, amanhã pode vir um concorrente, amanhã pode vir uma inovação que vem da tributação, e se você está parado, que é caindo, a hora que vem a mudança, aí como que vai fazer? Imagina a B2B contábil, chega essa hora dessa mudança tributária, e aí não está desenvolvendo o time, e está querendo ficar na inércia, e aí como é que você vai acompanhar essa mudança? Como é que você vai trazer isso para os seus clientes? Você vai ter problema, faz sentido? Com certeza, porque nós vivemos, né, no mundo capitalista, nós vivemos no mundo com o mercado dito ritmo, vamos dizer assim. Então, se a gente não se adequar ao mercado, você está fora do mercado. Ou você você não vai ter força suficiente para puxar o contrário, para ficar na maneira como você está. Você tem que ir seguindo para poder as questões melhorarem, né? Para as questões ir evoluindo, para as questões ir aperfeiçoando, né? Seja tecnologia, seja o conhecimento, as suas capacidades de gerenciar, né? De liderança, como você falou. Senão, você vai ficar parado e outras pessoas vão vindo, né? Até dividindo aqui 2 desses grandes conhecimentos que eu tive, né, com vocês aí também, o principal é a mentalidade, né? Eu nunca tinha pensado que eu tinha que treinar a minha mente. Eu nunca tinha pensado sobre isso antes de andar com essas pessoas. Eu nunca tinha pensado que eu tinha que criar uma academia para levar a minha mente cedo, né, para eu poder treinar ela. Eu não sabia disso. E aí esse é um dos maiores, um dos pontos que eles mais trabalham, que eles mais se dedicam a trabalhar. Que é criar ali uma rotina matinal para ele poder trabalhar a mente dele, deixar ela ativa para se preparando, né, e buscando ali esse desenvolvimento contínuo. Porque quando você até tem uma charge, o Geração de Valor desenvolve várias charges, né, os livros deles, 3 livros que eu disse, que eu quero inclusive presentear seu primo ali, que eu vou. Tem uma charge que é um senhorzinho e um jovem de 20 anos. E o jovem, dentro do cérebro dele, tá um cérebro... Aí tem os 2 cérebros desenhados, um cérebro morto, que é o tipo do senhorzinho. Com a bengalinha, o olhinho vermelhinho, pequenininho, a musculatura tudo fraca, mole, e no cérebro do jovem de 20 anos. E no senhor de 65 anos, 70 anos, um cérebro totalmente musculoso, com o olho arregalado, com o sorrisão, com os dentes branquinhos, arregalados, mordendo de fome, assim, de apetite, né? De vencer. E aquela foto, ela me impacta muito, né? Porque ao andar com essas pessoas, eu comecei a ver que esse é o Pareto deles. Sim. Esse desenvolvimento mental, né? Essa mentalidade, porque o que a gente vai enfrentar de problema... Para que a gente olhe para uma tributação dessa, se tiver com a mente fraca, você vai falar, meu Deus, acabou. Vai acabar essa empresa, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Você começa a se perguntar, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu fui montar o meu negócio? Por que eu fui arriscar dessa forma? Estava tão mais tranquilo na onde eu estava. Agora eu preciso saber tributação, agora eu preciso saber venda, agora eu preciso saber RH, preciso saber gerenciar pessoas. Preciso saber tirar uma nota e vida infinita. Nossa Senhora. E é nessa daí que a gente encontra as oportunidades. Quando está todo mundo muito preocupado o que vai fazer, quem está bem mentalmente e se prepara, ele não vai ver dificuldade. A gente vai achar a oportunidade dentro dessa mudança que vai ter para a gente consolidar nosso negócio. Eu vejo muito assim, toda mudança, ela traz, inicialmente ela traz esse choque na gente ali de, vai mudar, mas vai mudar tudo, tem dificuldade. Você parou ali, respirou, identificou isso daí e fala, não, isso aqui é passageiro.
Aí você começa a avaliar as oportunidades. Enquanto a maioria está pensando só na dificuldade, a gente procura oportunidade. E isso aí que você disse agora, que você disse, é um negócio muito massa, porque, vamos pensar, né? Isso que você acabou de dizer é o quê? Se o cara consegue fazer isso, ele já tá fazendo um trabalho preventivo. Sim. Porque tá em dia com o dever de casa. Lembra quando a gente tinha dever de casa lá quando a gente tinha 14 anos? Aí às vezes você não ia brincar porque você com o dever de casa atrasado. E já tinha que menininho, não, já tô indo lá brincar. Mas por que você não vai? Não, eu não fiz o dever de casa. Mas o outro já fez, pô. Ele não procrastinou. Fez na hora certa, ganhou tempo, já estava lá, disponível. Não ficou brincando lá na escola, na sala de aula, enquanto os outros estavam brincando, ele já estava fazendo dever de casa para já ganhar depois o tempo de já estar lá na frente. Sim. Eu nunca tinha feito essa analogia, e fazendo ela aqui agora, é exatamente isso, né? E aí o Mário me ensinou também a provocar o problema, né? Mas como é que você vai provocar o problema se você já está lá no meio do fogo, né? Cruzado, né? O tempo inteiro, né? Porque a empresa é o tempo inteiro fogo, né? Para pagar fogo é o tempo inteiro. E aí eu acredito que quanto mais a gente conseguir sair desse apagar fogo, ter os nossos trabalhos em dias, né? Por isso que não tem a quantidade de horas trabalhadas, né? Ela pode ser o Mário, todas essas pessoas do ecossistema. Eu conheci uma outra referência de trabalho, né? Esse cara trabalha num nível maior. Não que o que eu era apresentado pelo meu pai, mas o meu pai ele tinha um trabalho de quantidade de horas muito parecido, mas ele trabalhava muito no dever de casa, que não tinha sido feito. E já esses caras eles estão trabalhando no dever de casa que já de amanhã. E esse dever de casa de amanhã, o primeiro é a mentalidade, o segundo é o comercial. Né? Eles me ensinaram ali que a gente tem que dividir a empresa em duas empresas, que é a empresa que cuida da entrega do produto, né? E a empresa que cuida do comercial, que desenvolve o comercial, né? Que prospecta um cliente, que visita um cliente, que relaciona com o cliente, que faz ali as etapas da venda com o cliente. E isso é muito próspero. Né? Eu estou com 2 anos praticamente dessa visão e está dando muito efeito, assim, um efeito muito bom. Mas está totalmente relacionado a isso, né, que você acabou de dizer, que tá em dia com essa aqui para a gente poder depois cuidar de uma próxima, né? Porque quando você tá em dia com essa, tem como você olhar, né? Pô, para onde que eu devo ir? Sim. Né? Tanto nessa questão mesmo da reforma que tem gerado todo esse alvoroço, o que acontece? Se a sua empresa está bem, se ela está caminhando bem, com a reforma você tem a oportunidade de achar talvez um modelo ali dentro dela que você diminua sua carga tributária, que você consiga vender para outros estados que hoje você não vende por essa questão do ICMS. Então, a questão da unificação talvez vai te proporcionar abrir mercado em outros estados que hoje tem um ICMS alto e não é interessante, não é viável você vender. Então, tanto com esse dever de casa em dia, ela não vai te gerar problema, talvez ela te traga mais de benefício. Então, a gente tem que avaliar muito essa questão de andar próximo daquilo que a gente planejou, para chegar 100% nele, e problema vai ter todo dia. Se a gente focar nele, a gente nunca vai chegar na oportunidade. Então a gente trabalha muito com essa mentalidade de fazer o nosso dever, mas pensando sempre lá na frente o que o mercado nos oferece. Com vocês 2 meses dá para ver, cara, porque hoje você vai pegar quantas empresas hoje estão desenvolvendo uma área educacional para ajudar ali, não só as empresas que estão com vocês na caminhada, mas outras empresas. Porque quem vai conseguir parar um tempo para poder se dedicar a desenvolver um podcast? Sim. Né? Poucas empresas. Não, é raríssima. E a empresa que está conseguindo fazer isso, ela tá com certeza, não faz sentido. O cara vir pensar num podcast, você não está conseguindo pensar nem no beabá, né? Nem no serviço de casa que ele tem que fazer, né? E aí e essa troca que tem aqui, que no início a gente pensava nessa parte educacional justamente por isso. A gente traz um pouco do nosso conteúdo que a gente vivencia todo dia e o que a gente absorve de conteúdo aqui que a gente também leva para a nossa empresa, para o nosso escritório. Isso aí não tem preço, não tem nada que pague isso. Então é um tempo que a gente na verdade investe aqui, mas para chegar nesse ponto a gente teve que deixar a nossa casa lá organizada, senão a gente não consegue. Muito bom. Eu falei aqui da mentalidade, né? Falei aqui também dessa empresa comercial, né? Que é estar em dia com o dever de casa da entrega, né? Para a gente começar a pensar no comercial, ou
pensar no comercial para conseguir gerar caixa e estar em dia, e desenvolver equipe, né? Para a gente poder estar em dia com a entrega. Também é uma forma, não vou detalhar muito, não sei o que, né? O que a gente deve bater em cima aqui, mas essa é a visão, né? A empresa comercial é até antes do que a empresa da entrega. E um terceiro ponto é a liderança, né? Eles trabalham muito, né? O Mário trabalha 95% do tempo liderar, né? Servir as pessoas, liderar as pessoas, né? Desenvolver ali um estilo realmente diferente do que o mundo está proporcionando, inclusive a geração Z, Y, B, C, né? A geração de 20 anos agora, né? Que está nascendo ali e que nasceu, né, em 2000, 2005. E ele fala, né, que essa geração ela vai precisar de ser liderada em um outro nível, né? Mas que ela vai precisar de ser liderada. Porque se ela não fosse liderada, ela vai ser ruim. Mas não que ela é ruim, porque quem não... e aí é o que ele bate muito em cima da liderança, né? É um trabalho muito complexo, né? É uma especialização que é um músculo. Ele fala que a liderança é um músculo. Então ele tem que ser levado para a academia todo dia, ele tem que ser exercitado e eles trabalham que a gente só vai conseguir escalar os nossos negócios, escalar a nossa liderança, se a gente conseguir desenvolver uma musculatura de liderança maior, melhor, né? Mais... como é que chama, né? Eles chamam no músculo, o músculo atrofia e o tonificar os músculos da liderança, né? Eles trabalham muito assim a liderança em si. E eu praticando isso, eu comecei a ver assim, porque existem 3 níveis de liderança, né? Liderar a si mesmo é o primeiro, depois é liderar alguém, depois é liderar quem lidera alguém. Esses são os 3 níveis lá que eles trabalham. E o primeiro é o maior desafio, né? Com certeza, né? Muitas das vezes a gente tá achando que liderar o outro é o maior desafio, não é. É liderar nós mesmos é o maior desafio. E quando a gente já lidera a gente já consegue estar liderando outras pessoas, né? Inspirando, não faz sentido? Com certeza, porque vai muito de encontro à questão do para casa, que você está falando, a questão com o Costa comentando aqui do planejamento. Porque como que a gente prevê o futuro, né? Qual que é a melhor forma de prever o futuro? Você criar, né, um roteiro ali, um planejamento para que aquele futuro seja previsto, né? Então, nesse sentido, não existe sorte. A gente se prepara para as coisas que vão acontecendo nas nossas vidas. E como você falou nessa questão do para casa, tanto eu, quanto você, quanto o Costa, e qualquer uma pessoa que está nos assistindo, todo mundo tem o mesmo tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. O que vai mudar é a maneira como que cada um gerencia esse recurso, que de certa forma ele é restrito para todo mundo, igual para todo mundo. Aí sim, é que a gente aprende a ter essa liderança do nosso tempo, da nossa mentalidade, aí que as coisas vão começar a mudar, né? Isso aí é um assunto bem profundo, né, cara? Liderança, porque quando você vai em próprio Jesus Cristo, né? A liderança de Jesus Cristo, até hoje. Mais de 2000 anos atrás, ele está totalmente presente e atualizado a todos os seus ensinamentos. Nossa Senhora! Em todos os momentos, né? Sempre atual, o modelo de liderança. É o maior líder da história, né? Que já existiu, né? Sim. Então quando você estava lá em 2013, né? Ou antes, um pouquinho ainda, que seu pai praticamente pegou você e enxotou. Vai lá, cuida toca a empresa ali. Você acredita que esse é o primeiro ponto que te chamou a atenção, que você teve que dominar? Não, então, importante. Na verdade, ele não me mandou para ir para lá. Você que chamou. Que comecei a perceber o seguinte, eu tinha acabado de formar, e aí eu falei, cara, agora eu não sou mais estudante. Agora você vai para a prática. Porque pensa, imagina se eu ficasse ali, porque eu poderia estar lá até hoje. Passou já 10 anos, eu poderia estar lá até hoje. E só que eu já não era estudante. Lá em 2013 eu deixei de ser estudante na metade, no segundo semestre de 2013, né? Eu formei ali. Nós estudamos praticamente na mesma época, né? Eu acho. Nós formamos... eu e você. Nós estudamos juntos. Eu e o Reis. Só em cursos diferentes. Não, e o Reis, eu estudei com o Reis. Nós formamos juntos. Boa. Foi 2013. Eu tive uma DPzinha. Que eu acho que eu paguei. Não sei se... Não era do Reinaldo, não. Mas eu tive uma DP pequenininha lá para não perder o hábito, né? Era de ir na esquina.
Toninho. No Toninho. Toninho Ribeiro. Perdeu, não teve ali menos de 70% e de performance, aí passou ali para o Toninho e não teve ele não consegui passar ali de fase. Mas aí você fez a pergunta interessante, eu que fui para lá. Eu peguei e falei assim, cara, se eu ficar aqui, o que vai virar? Né? Tinha uma rentabilidade ali, tinha um salário ali, me pagava um salário X ali, pequeno, e eu tinha começado, estava ali no namoro, né? Estava namorando, na verdade nessa época já tinha um tempo de namoro, e aí eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer, como é que vai, né? E eu tinha meu pai como exemplo, né? E o cara trabalhava assim igual um maluco, né? E ao exemplo, né? A liderança é o exemplo de novo, né? E a minha mãe me apertava muito também. Minha mãe é a pessoa que mais me liderou assim na minha vida. E aí chegou um dia que eu falei assim, cara, porque eu pedi meu pai para ir nessa empresa e meu pai não deixava. Não precisa não. Aí chegou nesse dia, eu entendo que ele agiu de uma liderança até inconsciente, mas chegou num dia que ele pegou e tomou decisão. Falou assim... Não, ele não disse, mas eu acredito que ele pensou assim, não, se ele quiser ir, ele vai. Porque é diferente quando você vai porque alguém te pediu pra ir. E outra coisa é, sei lá, fazer um negócio porque... com certeza é diferente, né? Porque a pessoa mostra mais interesse, né? Então, mas como é que você vai... Como é que você pensa assim? Olha que forte isso, porque como é que ele conseguiu pensar dessa forma? Né? Como é que... Ele é muito bom, meu pai, eu considero ele muito bom, porque eu acredito que isso foi intencional. Porque, pensa, era muito melhor ele mandar e vai ficar vendo eu lá e eu não vou me desenvolver, e eu não sei se ele tinha essa intencionalidade, mas chegou um momento que eu mesmo despertei, eu falei, cara, aqui eu não vou ter lugar, aqui eu não vou me desenvolver. Inclusive eles estavam fazendo uma reforma para desenvolver um lugar para mim, ali com uma mesa de trabalho e tal, uma estrutura, e aí eu peguei, acabando essa estrutura, nem entrei, nem sentei na mesa e fui para essa outra empresa. Ali eu comecei a me desenvolver, porque ali tinha um time, mas a empresa estava muito bagunçada, né? E uma das coisas que me fez eu ir também foi que o negócio estava no meu nome. Aí como eu tinha estudado, eu falei assim, cara, se esse negócio quebrar, gerar aí 1 milhão de prejuízo no meu nome, meu pai não vai limpar meu nome. Eu fiquei pensando sobre isso. Meu pai não vai limpar meu nome. Eu vou ter que ir para lá. Não tem outro jeito. E eu acho que isso também, quando ele fez a mudança de colocar no meu nome, eu acredito que ele pensou nisso também. Eu não sei se ele já falou isso, mas eu não sei se ele falou porque depois que aconteceu ou se ele tinha pensado realmente. Né? E aí eu fui pra lá porque eu falei assim, não, eu não quero ficar na inércia, né? Eu não quero ficar nesse lugar que eu tô aqui não. E aí eu fui. Aí foi muito massa porque aí tinha muito trabalho pra fazer e não tinha, e as pessoas que estavam no lugar não faziam. Tudo procrastinando, vai vivendo, vivia dentro de um lixo praticamente. Era maluco. E ali eu peguei e fui, aí eu trabalhava cedo, de tarde, de noite, diferente de lá. De lá eu ia lá, 1 hora, 2, 3, 4. Aí não, aí eu comecei a trabalhar. Né? Aí foi só progresso. E mesmo que eu tinha muitos hábitos ruins, mas isso, ainda assim eu consegui progredir. Mas eu fico pensando, né, eu estudo muito isso e eu vejo a pessoa que desenvolve hábito virtuoso, né? Uma pessoa que só desenvolve virtude. Né? O Mário trabalha isso muito com nós, né? Então, uma pessoa que consegue desenvolver somente virtude, ela cria uma máquina de crescimento, na real, né? Sim. Então, você acredita que, então, nesse momento que você pediu para ir, o primeiro ponto ali é desenvolver a sua liderança. Esse desenvolvimento, isso era muito mais interno, né? Intrínseco, né? Era muito mais meu, né? Porque isso não teve consciência, né? Eu perguntei ao meu pai um dia, eu falei assim, pai, mas você me liderou, mas você sabia disso? Que você estava me liderando? Não. Tanto que eu sei que ele não sabia, porque hoje eu pratico liderança consciente. Né? Nós estamos desenvolvendo a primeira unidade fora, já tem 8 meses, a gente quer ter um projeto aí de umas 5 nos próximos 3, 4 anos, para a gente começar essa escalada, e eu vejo hoje o tanto que a liderança a minha pergunta vai no intuito, né? Que muito empreendedor fala assim, nossa, eu não consigo crescer e tudo mais, estou com dificuldade, mas acho que falta
é essa chamada de responsabilidade. Não, eu não acho não, eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta. Que falta essa chamada de responsabilidade para ele ali do dia a dia. Ele entender que é o extremo protagonismo, né? O protagonista da vida dele é ele, né? Isso não é papo de coach, né? Inclusive, coach pra mim não é ruim. Eu já fiz, acredito que tem que fazer. Né? Inclusive, a pessoa que está criticando, ela não está progredindo, provavelmente. Ela não está progredindo. A pessoa que critica, ela pode até estar progredindo financeiramente. E que isso é uma coisa ruim, se você for ver, porque ela progride financeiramente, mas o caráter dela não desenvolve, né? Sim. Ela não aprimora, né? Sua evolução pessoal não acompanhar a patrimonial. E vocês sabem muito mais do que eu, né? Inclusive, eu fui nesse evento agora, lá tinha um cara muito grande. Não, ele não estava lá, mas eu fiquei sabendo que ele já começou o negócio dele começou a se deteriorar. E porque ele começou a dividir tempo, a colocar o tempo em uma outra empresa dele mesmo, tirar dinheiro de uma e colocar em outra, depois de 30 anos sendo muito bem sucedido financeiramente, empreendendo, e esse cara começou a ter problema financeiro. Um cara bem resolvido, começou a diversificar ali os projetos dele, e ele, com certeza, ele não conseguiu desenvolver a liderança dele, né? Desenvolver ali o estilo de liderança dele, né? O desenvolvimento de outras pessoas, né? De times. Inclusive, eu presenciei há 2 anos um fato junto com ele ali, dele cuidando, um cara daquele tamanho, cuidando de uma atividade que não deveria cuidar, na minha visão, já deveria ter um time, distância ainda, cuidando de atividades muito pequena para ele, né? Atividades ali que deveriam já ter um time cuidando, quer dizer. E então eu acredito que esse protagonismo aí, ele é indispensável, né, para nossa evolução, né? Vocês dois mesmos, né? Vocês não nasceram empreendedores, né? Eu acho que nenhum de vocês dois tinham pais empreendedores. Não. E vocês se destacaram ali, por quê? Porque vocês estavam se desenvolvendo e falou, cara, vamos. Né? E ali, eu acho essas histórias muito bacanas, né? Eu aprecio muito a pessoa que não é filho, eu me chamo de filho de pai, né? Eu falo, não, eu sou filho de pai, né? Eu tive um costa quente pra me ajudar, né? E vocês não tiveram esse costa quente, né, cara? Não, nesse aspecto não, né? Foi do nada, né? Assim, Cara e coragem. cara, e a coragem, vontade. Do nada não, né? Assim, do nada, assim, tipo, como você falou assim, não, você tinha o costa quente do seu pai, mas vocês já eram empreendedores, né? Vocês só não estavam com o CNPJ aberto, mas vocês já empreendiam, né? No trabalho que vocês faziam. Vocês não faziam ele mais ou menos. Sim. Vocês tinham ali alguma atividade que vocês desenvolviam mais ou menos? O cara que faz uma atividade mais ou menos, ele nunca vai abrir um CNPJ. O cara que está numa empresa, que trabalha hoje numa empresa e faz uma atividade mais ou menos, na minha opinião, dificilmente ele vai abrir uma empresa, e quando ele abrir vai ter muita dificuldade. O empreendedor, geralmente, ele, no que eu percebo, geralmente ele tá assim trabalhando num CNPJ, aí lá ele já é empreendedor. Sim. Né? Porque empreendedor é estilo de vida, né? Empreendedor Sim, não, com certeza. E aí lá ele já empreende, né? Tanto que o líder dele fala, nossa senhora, esse cara aqui começa a colocar coisa na mão dele e tal. Fala, você é o fera, é o braço direito, é o braço esquerdo. Esse cara começa a destacar e ali ele pode, às vezes, se esse cara, inclusive, não der chance para ele crescer dentro do próprio negócio dele. Porque se tivesse, eu não sei vocês dois, mas se vocês tivessem ali os líderes, e esses líderes, se eles oferecessem para vocês poderem ser acionistas do negócio que vocês já faziam parte, vocês iriam abrir o negócio de vocês? É pouco provável. Faz sentido? Faz. Geralmente você vai preferir fazer parte daquele ali, né? Não é? Sim. Mas isso, os empreendedores hoje não oferecem isso. O Mário me ensina que a gente tem que fazer isso. Mas não para qualquer um. Para o empreendedor. Só para aquele realmente que está motivado. Não, empreendedor, pô. A gente tá ali todo dia. Você sabe quem que é o empreendedor, né? Sim. Sabe, a gente vê. Esse ponto eu concordo nesse aspecto quando você fala, né? Se a pessoa faz serviço mais ou menos, porque na hora que ela for empreender o negócio dela, ela vai, se ela não tocar o negócio dela com essa vontade... Não, mas ela não vai tocar, então, por isso que eu tocava nem não. Então, aí onde que ela vai entrar no índice do Sebrae lá, da Receita Federal. Não, mas a probabilidade é muito pequena que ele abra um CNPJ também. Mas... Deve ser um índice muito pequeno de pessoas que fazem serviços medíocres,
nos lugares que elas trabalham e depois ela vai abrir o CNPJ dela. Deve ser muito raro. Acho que o nível o índice deve ser pequeno justamente por isso, porque o cara ele não quer nada. Ele quer tranquilidade, assim, entre aspas, né? Que não vai ter. Aquilo que não vai ter nunca, nem fazendo mal feito, porque ele vai ser cobrado todo tempo. Exato. Fazer mal feito dá mais trabalho. Fazer as coisas de qualquer jeito, porque depois tem que corrigir. Nossa. Você gera o problema. Todo mundo te procurando toda hora. Vai fazer, já faz uma vez. Minha avó que usava muito a expressão que eu gosto, que ela falava que o preguiçoso trabalha 2 vezes. Legal essa, hein? Porque às vezes você enrola, faz mais ou menos, depois vai chegar uma hora que você vai ter que fazer, e aí você vai ter que fazer de novo uma coisa que você já começou, deixou no meio do caminho, então você vai ter que fazer de novo. Já vai fazer, já tá ali. E vai ficar caracterizado como preguiçoso. Como preguiçoso, o cara que refez uma coisa que estava ruim. Então já vai fazer, faz uma vez. O cliente vai criticar, né, o trabalho dele. Então já vai fazer, faz bem feito. Dá o mesmo trabalho, já faz bem feito. Sem dúvida nenhuma, né? Você estava falando, e você está querendo já abrir filiais? Como que é que você estava contando com o planejamento? Não, a gente está iniciando, né? A primeira iniciou, tem 8 meses. E aí eu estou num apetite de progredir em outras regiões. A gente já tem algumas regiões que a gente já atua, né? O que a gente precisa é desenvolver a pessoa e a pessoa liderar esse processo, né? Mas a gente já está num processo de investir e arriscar, né? Eu falo muito que quando eu acredito nesses investimentos, nesse risco de abrir um negócio fora, por exemplo, ele tem muita sinergia com o que a gente faz aqui, né? Porque 80% de tudo que está fazendo lá é feito aqui, não é feito lá, né? A matriz e a filial, né? Mas isso eu estou aprendendo agora, né? Nós temos já vai quase para 1 ano, né? Nós abrimos uma primeira unidade fora, que é lá em Barretos. E aí nós já temos um projeto para ir para as outras 3 próximas, né? Atingir ali 5 em um determinado X de tempo, né? A gente vai para a próxima, que a gente está focado, né? Não nas outras, inclusive de melhorar essa que a gente já está. Então... E aqui em Alfena, você não tem alguma coisa? A gente chegou já a abrir o ponto, inaugurar o ponto, e a pessoa que ia ser o cara que ia liderar o projeto, no último dia de ir, ela recuou. Inclusive, ela quis sair do nosso negócio. E aí foi onde que a gente já desenvolveu vários aprendizados sobre isso, né? E um deles é que isso, a gente nunca vai... você sempre vai estar à mercê de ter problemas do desenvolvimento de pessoas, né? Por isso que a liderança, o nosso modelo de negócio não é franquia, né? O nosso modelo de negócio é unidade própria. E aí, nesse momento, a gente estava abrindo 2 no mesmo tempo. Sim. E a primeira, ela, no que eu já aprendi, só que eu só aprendi depois que eu fiz, ela não deve ser aberta, se você, quando for abrir a primeira, ele não deve abrir 2 na primeira. Ele deve abrir 1 na primeira. Na segunda vez que ele for abrir, pode abrir 2. Se ele tiver capital, se ele tiver com disposição de correr risco, né, de pegar capital ali no próprio banco, né, em alguma instituição financeira, para ele poder arriscar e investir. Mas no primeiro momento ele não deve fazer 2 na primeira. Ele deve fazer 1, modelar, aprender com ela, porque ele erra menos, né? Aí na hora que ele for fazer a segunda, aí ele pode fazer a segunda e a terceira, por exemplo. Aí vai errar bem menos, porque ele já sabe, o nosso time já já desenvolveu os processos de uma unidade fora, de uma filial, né? Desenvolveu a mentalidade de como lidar com uma filial, né? O estoque, a venda, né? E principalmente a venda, o financeiro, o atendimento, né? A linha ali, a fase de... Né, na área comercial eu divido ali a área comercial em 2, 3, né? Que é uma prospecção, um orçamento e um fechamento. Então ali hoje a gente está buscando dividir esses departamentos, criar um departamento que faça ali um trabalho de atender os clientes, né, e um que só faça prospecção. E então a unidade ela vai ser muito mais sobre abrir o cliente. Entendi. Dizer para o cliente, pô, nós podemos atender. Porque geralmente, esse é um aprendizado atual que eu estou tendo. O cara não necessariamente, o cliente, por que aquele cliente que está comprando hoje, está sendo bem sucedido até o momento, seja feita a vontade de Deus, o nosso trabalho vai continuar sendo bem sucedido, mas até o momento está sendo muito bem sucedido essa primeira fase, mas o cara geralmente,
Por que o cliente não comprava de nós? Porque não conhecia. Porque não necessariamente precisa de ser o vendedor lá que faça tudo. Só que o contato, a prospecção precisa de alguém fazer, porque senão ele não vai conhecer a gente. Ah, não, mas eu vou fazer um marketing. Tá, mas o marketing ele vai ter um efeito, mas um efeito X. Né? Uma propaganda, o marketing ele vai ter um efeito, né? Tanto que o marketing ele é uma ponte, né, com o comercial, né? Sim. Ele é uma pré-venda, uma busca por reconhecer a marca. Então, hoje nós estamos nessa pegada e nessa apetite, né, para poder desenvolver. E quando eu vou falar de unidades, né, exclusivamente eu vou muito mais para aprender. Eu gosto muito de aprender. Então, você vê que aquele medo que você tinha para fazer certa coisa não faz sentido nenhum você ter. Aí você começa a ver, fala, caraca, não sei, isso aconteceu com vocês dois, com certeza. Quando vocês abriram ali, passou um ano e vocês começaram a falar, caraca, não era que monstro, né, que você tinha desenhado. Então, eu perguntando que muito empreendedor quer crescer e tudo, sempre fica na insegurança, né? Como que eu vou abrir uma outra unidade, seja numa outra cidade, como que eu vou conseguir gerenciar, né? Então, seria na ideia de processos. Ah, não, eu acredito que é a liderança, né? São as pessoas, né? O time, né? O time que a gente vende ali a todo momento, né? Pra estar com a gente, né? Pra gente desenvolver, né? Porque pessoas é tudo, né? Eu acredito 100% em pessoas. Né? O processo ele é derivado de um trabalho com uma pessoa. Né? Você pode até ter o processo e não ter a pessoa, mas você não vai desenvolver aquele processo como você tiver a pessoa, mas não tiver o processo bem definido. Ainda assim é desenvolvido o processo. Né? Você pega hoje, quantas casas hoje que não tem uma pessoa fazendo o serviço de casa, mas vai ver se ela tem um processo bem definido. Mas se ela sabe o dia que ela tem que lavar a roupa, o dia que ela tem que lavar a casa, limpar a casa, vai ver se está bem definido. Não está. Mas os processos são executados. Às vezes eles poderiam ser mais eficientes, né? Mas eles não vão deixar de ser executados. Algum outro pode estar passando ali na peneira, mas a maior parte eu acho que vai ser executado. Mas eu acredito que o que a gente deve olhar o tempo todo, né, nessa minha carreira assim, inicial, né, vou ter muito tempo de trabalho ainda pela frente, né, para me desenvolver, para me ser uma autoridade para falar ainda mais com mais força e veemência. Eu acredito que é o ponto aí da gente desenvolver e focar nas pessoas, né, em nós mesmos, nosso exemplo, né, na nossa coerência, né, com o que a gente está falando ali para nossa equipe, né, com tudo que nós estamos trabalhando, né, no nosso dia a dia, com as pessoas do nosso time principalmente. Sim, porque aquele vendedor, aquela pessoa que está lá na ponta tem que representar a empresa, né? Não só representar, né, como provocar, né, o resultado, né? O Hunter na área comercial tem o Hunter e o Farmer, né? O Hunter é o caçador e o Farmer é o fazendeiro, né? Então o Farmer é aquele cara ali que cuida do atendimento, que cuida da relação, né? Já o caçador ele tem que estar sempre provocando a abrir uma nova relação, né? Desenvolver uma aquisição de um novo cliente, né? Explorando oportunidades que não são exploradas naquele mesmo cliente que já está na empresa. Então, quando a gente fala desse cara que é o Hunter, ele tem que ser muito mais desenvolvido do que o Farmer, né? Porque o Farmer já é consequência ali de um trabalho do Hunter. O empreendedor, que dia que a gente vai ver o empreendedor Farmer? Até tem. Né? Uma boa parte de nós somos empreendedores fazendeiros, né? O Farmer é o fazendeiro, o Hunter é o caçador. Nós somos uma boa parte de empreendedores fazendeiros. Mas quando eu me deparei ali com o Mário, eu comecei a entender que existe o empreendedor caçador. E esse cara é um cara que é um outro nível de disposição. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas levar a ambição para a academia. Já ouviu falar isso? Não. Nunca ouviram falar disso. Isso é uma das coisas que o Flávio mais trabalhou em mentorias ali que eu estava com ele. Já cheguei a fazer várias horas e horas ali junto com o Flávio, um grupo de 20 empreendedores. E teve uma vez que o Flávio, ano passado, dia 27 de janeiro de 2023, o Flávio trabalhou ambição durante 6, 7 horas com um grupo de 20 empreendedores. Ele passou ali 9 horas, 10 horas com nós e ele priorizou falar de ambição durante 7 horas.
Aquilo até hoje passa na minha cabeça e falo, caraca, como assim? Por que ele falou 7 horas de ambição? 1 hora de palestra do Flávio é R$700 mil. 10 horas dá 7 milhões. Se ele falou 8 horas de ambição, ele usou 5 milhões e 600. Só para falar aqui disso. Só para falar de ambição. Ambição é fome, né? É diferente de ganância. Sim. Ganância tem que passar por cima das pessoas para conquistar algo, né? Ambição não. Ambição é de dentro para fora. É você ser uma pessoa melhor, né? Você ter um apetite maior do que a média, né? Uma fome, né? De ser alguém, de conquistar algo. No livro do Napoleão Hill ele trabalha muito isso, né? Um desejo ardente, um forte desejo, né? Os livros aí que trabalham essa linha de raciocínio, eles falam muito sobre isso. Então, é ambição. Por que levar ela para academia? Porque ela tem que ficar mais musculosa. Você não pode, não é só eu tenho ambição e tá bom, não, é levar ela para academia. Tonificar ela, deixar ela ainda mais musculosa. Porque senão a gente não sai de onde a gente está. Aquele grupo, por que eu entendi? O que eu entendi assim? Eu me desenvolvi assim, um raciocínio sobre aquilo. Por que ele trabalhou 8 horas sobre ambição? Levar a ambição para a academia. Porque todos aqueles empreendedores, eles já comem uma carne legal, eles já têm um lugar para dormir legal, eles já têm um carro bacana, eles já têm ali uma rentabilidade mensal ali naquele momento ali legal, muitos até muito acima. Mas ele só vai conseguir ir para um próximo nível se ele não ficar levando em conta que ele precisa de trabalhar mais e melhor só por conta de financeiro. É muito mais, o primeiro momento nosso é muito mais para a gente sobreviver, né? Para a gente sair ali de um salário X e desenvolver um prolabore Y, né? Então, depois que você começa a ter um prolabore mais legal, aí você já começa a ter tem que ter um outro motivo para você agir. Exatamente. Senão você um outro fator emocional que vai te levar para um novo estágio, né? Senão você não... Que emoção, né? O propósito, tudo é esse combustível que faz o empreendedor se movimentar, que faz a gente acordar cedo, né? Exatamente. Senão, se você não entender isso, você não avança. Não avança em lugar nenhum. Então, mas olhando assim, tudo isso que você está falando, é aplicável para todo empreendedor, né? Para todo pequeno empreendedor que está querendo começar, é aplicável, né? Não existe do tamanho da sua empresa, o seu negócio, é uma regra diferente, mas é mais adaptada à mesma... Tudo que eu aprendi assim é aplicado para tudo. Tanto que as aulas nossas, elas tinham negócio de tudo quanto é coisa. Todo tipo de segmento. Qualquer negócio. Todo negócio. Por que você não tem que aplicar liderança? Toda empresa precisa, né? Vamos pensar na nossa casa, na nossa esposa, no filho, no pai, na mãe. Tem que aplicar liderança, tudo começar na casa, né? Onde você mais tem que liderar é a sua casa, né? Sim. Se você não liderar a sua casa, você vai liderar o quê, né? Então, a liderança é um assunto infinito. Tá, né? Em todos os lugares, né? Turma de amigos, você sempre tem alguém que destaca, aqui, que lidera. Né? Aqui um serviu o outro, liderar é servir, né? Sim. Liderar é servir, né? Um serviu o outro, né? Sim. É vocês estão desenvolvendo aqui um trabalho para poder servir quem? Para poder servir alguém, vocês estão liderando alguém. Né? O Flávio nem me conhece, né? Mas ele me lidera. Ele me serve, ele me lidera. Eu consumo ele ali. Eu consumo o conteúdo dele. Pô, o Flávio fica 1h30 no Instagram por dia, investindo o tempo dele. E aí você tem a oportunidade. Você pode escolher assistir o negócio dele ali ou assistir a novela. Sim. Ou conversar de uma outra. Você pode escolher, ué. Você tem a sua opção de escolha. Né? Então, os livros dele. Você lê ali os livros dele, você começa a entender um pouco. Aí o que esse cara fala? Por que ele prioriza? O Flávio, 98% dos livros dele, do conteúdo que está no livro dele, fala de mentalidade. Por que ele fala só disso? Por que ele fala tanto disso? Então ele serve para o pequeno empreendedor, né? Eu me considero ali, né, numa linha de receita, um médio empreendedor, o início do médio empreendedor, né? Entrando ali numa etapa de uma média empresa. Mas se você for pegar o pequeno empreendedor, se ele, eu tenho pessoas ali que eu às vezes já me pede ali uma visão, né? Amigos, né, que estão ao nosso redor.
E você começa a dar um start pro cara, você dá só um start, você joga uma faísca pro cara. O cara já vem, já engole, é uma migalha. Sabe aqueles pãozinhos que você come assim na mesa, fica as migalhinhas, você joga assim pro chão, o cara engole aquilo ali. O cara, o cara não dá mais, né? E o cara já, aquilo ali faz um efeito. Já tem outras pessoas que não, tem pessoas que são mais lentas, né? Elas demoram a assimilar, né? Mas o que é? É uma direção, né? As pessoas realmente... Eu preciso muito de uma direção, o tempo todo. Senão eu erro. Direto, eu às vezes, direto não, mas 2, 3 vezes aí nesses últimos 3 anos eu me peguei fazendo escolha errada. E aí eu tive a orientação do Mário, dessas outras pessoas que estão comigo que me trouxeram, né? Vai por aqui. Você tá, será que é esse o caminho? Nós só fala isso. Será que é esse o caminho? Por que não é não? Aí você começa a pensar, aí você já começa, né, a vasculhar ali suas emoções, né? Pô, tô me sentindo ansioso, pô, mas não tava, é o autoconhecimento, né? Você começa, não, mas peraí, por que que eu tô assim? O que tá acontecendo? Será que eu tô deixando de fazer uma atividade física? Será que eu tô deixando de ter uma boa alimentação? E aí você vai estudando, né, aprimorando, né, desenvolvendo esse músculo assim. Então eu acredito que isso é pro pequeno empreendedor, né? Inclusive eu indico para eles seguirem, né, o Flávio, né? O Flávio, o Instagram dele é de geração de valor, né? Giracão, né? Que não tem jeito de ter o C cedilha, nenhum acento. E Giracão de valor, e comprarem os livros deles, né? Consumir o conteúdo dele ali, começar a seguir ele, porque ele é um cara que está muito intenso ali no Instagram, né? Se dedica muito. Sim. Bom, se a gente continuar, o papo vai longe, mas Luiz, o que você pode deixar, já concluindo aí, uma mensagem final para os nossos empreendedores que nos assistem? Que essa mensagem final você pode deixar para nós aí? Não, primeiro agradecer aí, né, vocês, né, de ter aceitado esse convite da Renata ali, né, ser muito grato aí por isso, né, mas deixar uma mensagem para o empreendedor, eu acredito que está muito voltado para ele procurar uma mesa, né, procurar pessoas ali que vivem o que ele quer viver. Eu acredito que esse é o fundamento principal, né? Se o cara consegue começar um empreendimento, ele já está numa outra pegada, numa outra fome, né? Sim. Vamos falar assim, se o cara já começa, fala, pô, eu quero abrir um CNPJ, meu Deus, esse cara já é meio diferente, né? E porque é um baita de um desafio, né? A diferença que eu falo é porque é um baita de um desafio, o cara querer abrir um CNPJ. Qual que é o motivo que esse cara quer abrir um CNPJ? Né? Então, eu acredito que esse é o primeiro passo. Mas o segundo, é ele falar, pô, eu quero abrir um CNPJ? Tá. Mas onde eu posso ir? Com quem eu posso conversar para me dar uma direção? Qual o conteúdo que eu posso consumir para eu estudar prático? O know-how, né? O conhecimento, pessoas que fazem o que ele está querendo fazer. É você escolher a pessoa, pô, eu quero ter uma contabilidade. Tá, quem tem uma contabilidade? Não, tal pessoa, tal, como eu consigo encontrar as pessoas ou ler? Né? Um dia eu vi lá um livro que o cara falava assim, pô, não tem como eu acessar o Flávio Augusto. Tá, mas tem como você ler o livro dele. O Flávio falou isso. Sim. Tem como você ler meu livro. Tem como você acessar a minha vida, mas tem como você ler meu livro, tem como você assistir. Hoje na internet, meu Deus. Então é fome, né? É desenvolver esse apetite, mas ir na direção de estar escutando o tempo todo pessoas que praticam. E se conseguir se aproximar, não desses caras muito grandes, mas se aproximar de pessoas que praticam, mas talvez não estão nesse nível, eu acredito que isso também eu acredito que isso é fundamental. É o cara que abre o CNPJ, depois é ele começar a colar. Eu vendo isso o tempo todo do meu time. Né? Eu falo, pô, vocês têm que, se você quiser se tornar uma pessoa realmente acima da média, você tem que andar ali um bom tempo, né, próximo de pessoas. Eu acredito que é eterno isso. Né? Eu comprei essa visão de ter um líder e esse líder ter ele como uma eternidade, né? Agora, às vezes você pode ter um líder e chegar no nível que o líder não está. E aí você vai precisar de pegar uma outra referência. Senão você para. Sim. Eu acredito que a principal mensagem é essa, né? Procurar uma pessoa e procurar consumir conteúdos de pessoas que já praticam o que elas estão querendo fazer. Show de bola. Muito obrigado, Henrique. Luiz, muito obrigado. Prazer te receber aí. Esse bate-papo. Obrigadão.
Tamo junto. É isso aí, pessoal. Quero agradecer você estar nos acompanhando aí, nos assistindo. Então, já deixe seu comentário aqui, qualquer dúvida, qualquer convidado que vocês queiram que a gente traga, algum conteúdo, nós estamos à disposição. Quero agradecer também mais uma vez ao Luiz Henrique e já compartilhe esse vídeo com seus conhecidos, com seus amigos, para que essa informação, esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possíveis. Assim como o Luiz disse, se você quiser crescer, quiser prosperar, não fique batendo cabeça, busque um direcionamento, tenha um planejamento e busque pessoas que possam te orientar, pessoas que já realizaram o caminho que você está querendo perseguir, porque assim vai ser muito mais fácil e muito mais rápido o seu crescimento, independente da sua empresa, do tamanho que é a sua empresa. Mas o importante é que você acredite em você e no seu sonho, que ele vai se realizar. Grande abraço aí, até mais, Você Pode.